A medicação usada por Jair Bolsonaro é segura e raramente pode causar um quadro de alucinação, como descrito pelo ex-presidente. A avaliação é de médicos psiquiatras ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. Os profissionais afirmam que o uso combinado de sertralina e pregabalina é comum em pacientes idosos. Apenas em casos raros, o uso associado pode levar à queda de sódio no organismo, o que poderia causar delírio. Bolsonaro justificou que tentou abrir a tornozeleira eletrônica na sexta-feira porque teve uma certa paranoia provocada pelo uso dos remédios. Mais detalhes sobre a prisão de Jair Bolsonaro com a nossa enviada especial, a Kelly Matos. Kelly, bom dia mais uma vez, adiante. Oi, Macedo, tudo bem? Bom dia para ti, bom dia para os nossos ouvintes. Quem está nos acompanhando em imagens pode ver bem atrás de mim aqui a entrada da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso desde amanhã de sábado. A prisão hoje será analisada, será votada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, quando determinou a prisão, já para o sábado, ele colocou para que o colegiado também referendasse ou revisasse essa prisão. E a gente já pode adiantar, Macedo, fazendo uma análise aqui da composição dessa turma, de que a prisão deve ser mantida, porque além do Moraes, quem integra esta primeira turma são os seguintes ministros: o ministro Cristiano Zanin, o ministro Flávio Dino e a ministra Carmen Lúcia. O único voto divergente lá naquele processo que apurou uma tentativa de golpe de Estado foi do ministro Luiz Fux. Poderia ser um voto divergente no dia de hoje. Acontece que esse ministro pediu para migrar e foi então para a segunda turma. Então o que a gente pode dizer é que a decisão, os ministros podem depositar, incluir os seus votos nesse sistema eletrônico do STF entre 8 da manhã, logo mais 8 da manhã, e 8 da noite. Mas a decisão a gente já pode adiantar que deve ser pela manutenção. Além disso, a gente sabe também que o ministro Alexandre de Moraes autorizou visitas ao ex-presidente, visitas que tinham sido pedidas, requeridas pela defesa. Além da ex-primeira-dama, a esposa do Bolsonaro, que veio ontem aqui, ficou 2 horas na superintendência visitando o marido. Nós temos autorização para a visita dos filhos do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro. Eles virão amanhã, terça-feira, e na quinta-feira, outro filho, o Jair Renan, visitará o pai aqui na superintendência. O filho Eduardo Bolsonaro não constou no pedido da defesa, está nos Estados Unidos. Macedo, o que a gente pode dizer dessa prisão e do que deve acontecer nos próximos dias? Há uma expectativa bastante grande aqui em Brasília e também por parte da defesa do Bolsonaro e dos outros condenados naquele processo que apura uma tentativa de golpe de Estado. E aí eu faço uma separação aqui muito breve para os nossos ouvintes. O Bolsonaro está preso e estava preso em casa não por aquele processo, não era o cumprimento da pena pelo processo do golpe de Estado. É uma prisão naquele outro caso de coação das autoridades numa articulação com os Estados Unidos. É o processo que envolve o Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar em função de ter descumprido algumas medidas cautelares que tinham sido impostas na época, na ocasião, pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que fez colocar essa prisão um grau acima, sair da domiciliar e vir aqui para a superintendência, é o fato dele ter violado a tornozeleira eletrônica, algo que pode ser visto num vídeo que foi divulgado pelas autoridades. Ele usou uma solda, segundo ele próprio, a agente, ele responde que usou um ferro, uma solda, e que teria feito por curiosidade. Isso é num primeiro momento, Macedo, porque ontem, aqui mesmo na audiência de custódia, ele deu uma outra versão. Primeiro disse que teve uma espécie de paranoia, isso de sexta para sábado. E nessa paranoia, que segundo ele foi causada por remédios, você disse há pouco, Macedo, que são remédios, segundo as autoridades médicas, que não causariam esse tipo de surto. Mas ele disse que foi a combinação dos remédios, pregabalina e sertralina, que causou essa paranoia, e por isso, por ter o sono picado, por não dormir direito, ele então resolveu mexer na tornozeleira. Disse ainda que tinha curso para usar o equipamento, essa solda que queimou, que danificou, que violou a tornozeleira eletrônica. Depois, mais abaixo no documento que mostra o que aconteceu na ata, que
que descreve o que o Bolsonaro falou na audiência de custódia, ele também cita a palavra alucinação, que ele teve uma alucinação, que ele imaginava que tinha uma escuta na tornozeleira eletrônica. Eu repito, essa é uma versão diferente daquela primeira que ele tinha dito que tinha sido por curiosidade. Questionado se havia uma intenção de fuga, ele disse que não, que essa não era a intenção. Mas a expectativa para a gente fechar, Macedo, é que este processo, que é a pura tentativa de golpe, possa ter um desfecho. E aí o ministro Moraes vai ter que determinar se o Bolsonaro cumpre pena, se mantém aqui ou se em outro estabelecimento prisional, Macedo. Valeu, obrigado, Kelly Matos, que volta com mais informações a qualquer momento, ou então a partir do Gaúcha Atualidade, 7h26. Na mesma linha, é o comentário do Gabriel Santana Weiner. Bom dia. Bom dia, Macedo. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso num fim de semana que não foi surpreendente para quem acompanha a trajetória política e familiar do bolsonarismo, né? Quando a gente tira o barulho, o meme, a comoção artificial das redes sociais, fica evidente o que levou o ex-presidente até aqui. Não foi perseguição e nem conspiração. Foi a mesma incapacidade intelectual e política de sempre. Essa prisão não nasceu de um golpe de gênio, de adversário nenhum. Ela brotou, como tanta coisa nesses últimos anos todos, de impulsos, de amadorismo e de uma falta de lucidez que parece crônica na família. E é impressionante como, quando a situação exige frieza, o bolsonarismo entrega o contrário. É live atabalhoada, chamado à vigília na casa do ex-presidente, assessores perdidos e os filhos, como sempre, piorando o que já estava muito ruim, né? Era sabido que o Bolsonaro seria preso muito em breve, mas antecipar a prisão soldando a tornozeleira só tem duas explicações. Ou é uma burrice cristalina, ou é uma tentativa de fabricar capital político do desespero, o que é tão ou mais delirante, né? E as justificativas que apareceram, de que ele ouviu vozes, achou que tinha uma escuta, de que ele estava em surto, mostram como o vitimismo virou refúgio para tentar explicar o inaceitável. Em qualquer sociedade funcional, um ex-presidente soldando a própria tornozeleira despertaria uma pergunta muito simples em quem o apoia. É seguro entregar o meu destino e a minha devoção nas mãos de quem age assim? Aqui não. Aqui ainda tem gente que romantiza a esculhambação, que trata o desastre como espetáculo e confunde liderança com gritaria. No Brasil, o despreparado sempre encontra uma plateia. Para mim, esse é o núcleo da discussão do dia seguinte. Não é só sobre a prisão do Bolsonaro, é sobre uma cultura que normaliza a irresponsabilidade, o descontrole e a reinvenção permanente desse papel de coitado. O país precisa largar essa dependência emocional do caos bolsonarista, esse ciclo de expectativa, colapso, live, choro e hashtag, porque a gente tem problema de gente grande para resolver. A fala mais sensata veio, por incrível que pareça, do líder do PT na Câmara, o José Guimarães. Na avaliação dele, não tem o que comemorar, é hora de virar a página e trabalhar. Porque a prisão do Bolsonaro não é sobre a queda de um líder, é sobre a chance do Brasil entender que não dá para viver sob a infantilização política de uma família que confunde Estado com drama doméstico e responsabilidade com aventura. E talvez, Macedo, essa seja a primeira vez em muito tempo que o país tem a oportunidade real de se levantar, deixar essa loucura toda para trás e organizar uma oposição que não seja nem burra e nem maluca. Aí sim dá pra gente seguir em frente. Bom dia. Bom dia, obrigado. Gabriel Santana Weiner. Agora são 7h29. Temperatura em Porto Alegre nesse momento em 18 graus. O problema é que tem muita gente, como disse o Gabriel, que ainda vai nessa vibe da vitimização. Inclusive parlamentares gaúchos que já se levantaram, já viajaram para Brasília, já querem projeto de anistia ampla. Por favor, senhores, vejam o que aconteceu, vejam o ridículo a que estão expostos. Um ex-presidente com uma tornozeleira eletrônica que pega um ferro de solda e tenta abrir o equipamento e que, na falta de um argumento lógico para o que fez, apela para ouvir vozes, pensar que tem escuta. Por favor, que vexame. Que vexame, os senhores representam o povo gaúcho, não podem endossar uma pantomima dessas, querendo achar que, no caso, aí temos uma vítima, um injustiçado. Por favor, né?